Olá, meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o desprendimento, o desapego aos bens terrenos, certo? O que é isso, o que não é isso e por que é tão importante a gente se desapegar. Eu vou começar com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, onde um espírito amigo, que é o Lacordaire, nos diz que esse amor que nós temos aos bens terrenos, ele constitui um dos maiores obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Ou seja, é um laço, é um dos laços mais poderosos que nós temos, que liga o homem à terra e afasta e nos desvia dos pensamentos do céu. Ou seja, a gente fica tão focado nos bens do mundo que a gente esquece de compreender a real destinação desses bens, para que eles servem, né? E não compreendendo esse fato, né, da vida, que na verdade nós não temos propriedade alguma, né? Ou temos uma propriedade, mas provisória, né? Nada nos pertence de verdade, a não ser os nossos valores morais, os nossos aprendizados espirituais, né? Nós acabamos sofrendo quando nós perdemos algumas coisas, né, em termos de bens materiais. Ontem, quando eu estava pensando nessa exposição doutrinária, eu comecei a refletir sobre os meus apegos, né, e o quanto que eu sou apegada. Acabei tendo um sonho muito engraçado, né, onde uma senhora entrava na minha cozinha, pegava um dos meus chás, quem me conhece sabe que eu gosto muito de chás, né, pegava um dos meus chás e fazia uma porção assim muito grande para apenas 2 pessoas. E eu ficava bem incomodada com aquilo, porque ela não tinha me pedido, porque ela estava pegando um chá que eu gostava muito. E eu acordei com aquela sensação assim, nossa, como eu sou apegada a pequenas coisas, né? Quando eu fiz minha mudança também, eu achei um baú cheio de fitas cassetes, que eu tinha assim um apego, não emprestava para quase ninguém, né? Porque vocês sabem que tem 2 tipos de louco, né? Os loucos que emprestam livros e DVDs, etc. E os loucos que devolvem, né? Então eu costumava não emprestar muito, porque eu realmente gostava muito daquelas minhas fitas cassetes. Se você não sabe o que é isso, você pergunta para alguém um pouco mais velho, ok? Que vai poder explicar o que é uma fita cassete. Mas então a gente acaba se apegando a pequenas coisas e a grandes coisas também, né? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele nos diz que a riqueza é sem dúvida uma das provas mais arriscadas, inclusive mais perigosas do que a miséria, em virtude das tentações que ela oferece, né? Então ela chama ao egoísmo, ao orgulho, né? E isso faz com que a gente se mantenha muito ligado às coisas terrenas e acaba se esquecendo de desenvolver as coisas que realmente interessam. Eu me lembro agora de uma frase do Jim Carrey, que é um comediante americano bem famoso, que sofre de depressão há muitos anos, né? E ele disse a seguinte frase: eu acho que todo mundo deveria ser rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, e então perceberiam que isso não é a resposta. Né? Ele é uma pessoa que tem todos os privilégios materiais que o mundo pode oferecer, né? E mesmo assim ele percebeu, mesmo assim ele não é feliz, né? Ele percebeu que a felicidade não estão ali naqueles bens materiais. Então esse desapego, o que seria? É a gente considerar o que nós temos materialmente falando, né? Porque o progresso faz parte da vida e nós temos que realmente conquistar coisas materiais também nesse mundo. Mas é considerar essa riqueza, essa fortuna, um jeito razoável, né? Nós nos servirmos dela da melhor forma possível, nós ajudarmos os outros, não apenas pensarmos em nós mesmos, né? E nunca nos sacrificar esses interesses da vida futura, vamos dizer assim, né, do mundo espiritual, pelos interesses dos bens materiais. Tá? Existe uma passagem no livro Ação e Reação, do livro do André Luiz, que ele fala da história do Antônio Olímpio, se não me engano, né? Que é um irmão, ele tinha
dois irmãos, e eles herdaram uma fazenda, e ele, para ficar com toda a herança, ele afoga os dois irmãos no lago, ninguém percebe. E ele acaba tendo uma vida muito rica, né? Considerado uma pessoa honesta. Só que depois que ele desencarna, os irmãos estão no mundo espiritual ao esperar, né? E vocês podem imaginar que eles não estavam muito felizes, né? Eles começam realmente a torturar esse espírito. E mais ainda, esses dois irmãos, que também eram muito apegados aos bens terrenos, começam a obsediar o filho do Antônio, né? Na sua vida terrena, né? E tornando esse filho bastante avarento, né? Muito sovina mesmo, né? E perdendo muitas coisas boas da vida justamente por causa desse apego aos bens materiais. Quando a gente fala em desapego, né, a gente poderia fazer um paralelo aqui ao que no budismo, né, é um pensamento importante, um pensamento básico do budismo, que seria a impermanência. Né? Então, essa impermanência, no budismo a gente diz que o ser humano ele costuma viver oscilando entre duas coisas, entre a esperança de conquistar aquilo que ele deseja e o medo de não perder aquilo que ele conquistou. Então nós oscilamos, né, de forma muito triste, vamos dizer assim, né, entre essa esperança da conquista material e o medo de perder aquilo que nós já conquistamos. Né? E nós esquecemos de perceber que tudo na vida passa. Né? Então tudo é impermanente. Né? O dia vira noite, as estações passam, o nosso corpo passa, cada dia eu tenho células diferentes, né? E ao não perceber a impermanência, o que vai acontecer? Ao eu não conseguir me desapegar, né? Porque o apego tem a ver com essa sensação que a gente tem que tudo vai permanecer da maneira como sempre esteve. Então eu vou ter sempre aquela casa, eu vou ter sempre aquele marido, eu vou ter sempre aquele carro, eu vou ter sempre a posição social que eu conquistei. E quando eu perco qualquer uma dessas coisas, né, o sentimento que vem é um sofrimento. Então, por que é importante desapegar? Por que é importante eu perceber essa impermanência, né, que permeia todas as coisas nesse mundo material que a gente vive? Porque eu vou sofrer. Porque estar apegado aos bens terrenos, não perceber a impermanência das coisas, é estar sujeita a um sofrimento muito grande quando as coisas acontecerem, quando essas perdas acontecerem, né? O Rinpoche fala nesse livro Portões da Prática Budista, que é um dos meus livros de cabeceira, que eu gosto muito. Ele fala que quando a gente desencarnar, né, a nossa consciência vai ser retirada desse mundo material como um fio que se tira de um bloco de manteiga. Né? E nós vamos ser arrancados daqui, e se nós realmente temos um apego muito grande aos nossos chás, né? No meu caso, ou outras tantas coisas bobas que a gente se apega, eu vou sofrer muito, porque eu vou ficar, né, como os irmãos lá que depois vieram obsediar o filho do Antônio, né? Por quê? Porque eles queriam aquela fazenda, porque eles queriam manter aqueles bens materiais, eles não estavam convencidos de que eles estavam agora numa outra dimensão no mundo espiritual. Então acaba que a gente sofre muito mais quando a gente tem esse apego às coisas, né? E aí é importante a gente pensar que esse desapego, né, ele tem que ocorrer não só aos bens materiais, que a gente pensa muito assim, tá, mas eu não tenho apego ao meu carro, se precisar me vejo livre dele rapidinho. Mas a gente tem os apegos às ideias, as nossas ideias cristalizadas, que a gente acha que não devem mudar nunca e que não vão mudar nunca. As situações, né? Se a gente pensar agora na pandemia, quem será que sofreu mais durante a pandemia? Quem estava realmente assim acostumada com aquelas rotinas, com aquelas situações, com aquele conforto, ou quem é mais flexível, quem já tinha noção de que as coisas mudam e que a gente tem que aceitar essas mudanças, né? Eu vi esses dias uma reportagem das empresas, muitas faliram, mas algumas conseguiram se reinventar. Tem uma que fabricava móveis e começou a fabricar
divisórias de acrílico para se colocar, por exemplo, nos caixas dos supermercados. Então, quem conseguiu sofrer menos foi aquela pessoa que conseguiu perceber que as coisas estão em constante evolução, as coisas não são permanentes, não são imutáveis. Então, esse desapego às coisas materiais, mas também às ideias, às nossas situações, a questão do corpo, tem muitas pessoas que são apegadas à beleza, né? Não é errado a gente ter uma certa vaidade, mas o apego exagerado, por exemplo, à juventude, aspectos joviais, pode causar realmente um sofrimento muito grande, né? Se a gente pensar agora nessa época da pandemia, que a gente está vivendo esse estilo que é o quê? Um estilo náufrago, né? Tá todo mundo sem poder ir a salão de beleza. Quem sofre mais é quem está mais apegado, quem realmente sim precisa, né, ter aqueles tratamentos estéticos, né, e de beleza, se desapegar das pessoas queridas. Está começando a ficar difícil, né? E se desapegar de filhos. Tem pais que não conseguem deixar os filhos caminharem por conta própria. Dão sempre um jeitinho de prender eles em casa, porque estão apegados àquela situação. Apegados ao trabalho, apegados às situações sociais, a papéis sociais. Quantas pessoas a gente conhece que após aposentarem-se, entram numa profunda depressão muitas vezes. Viram pessoas melancólicas. Por quê? Porque não se prepararam, porque acharam que eram professores, por exemplo, e não estavam professores. A gente não é, a gente está médico, a gente está contador, a gente está professor, né? No momento que tu acha que sempre tu vai ser aquilo, que tu te apega àquela situação, aquela profissão ou aquele papel social de mãe, de pai, no momento que isso é retirado da gente, a gente sofre uma barbaridade. Então, o desapegar-se não só a bens materiais, mas a situações, ideias, ao corpo físico, aos nossos papéis sociais, né? Eu lembrei agora de uma outra história, também budista, né? Que na antiguidade conta-se que um rei estava no leito de morte, ele tinha 4 esposas, né? E ele chamou a primeira esposa e disse: olha, eu gostaria que você viesse comigo. E ela desconversou, disse que não, que tinha que cuidar do castelo e tal. Aí ele chamou a segunda esposa e mesma coisa, né? Gostaria que você viesse comigo. Não, acho que é melhor tu ir sozinho mesmo, né? Chamou a terceira, a mesma coisa, não quis ir. E a quarta, quando ele perguntou, ela disse: eu vou contigo. Vou contigo para onde tu for, né? E aí o Buda Siddhartha, ele explica, né, que essas 4 esposas, esses quatro maridos, né, que a gente teria, a primeira é o nosso corpo físico, que não vai com a gente para lugar nenhum, né? As nossas riquezas materiais, nossa fortuna, né? Bens materiais que nós conquistamos, casa, carro, né? A terceira esposa ou marido, né, seriam os nossos papéis sociais, aquilo que nós fomos socialmente falando, a nossa profissão, né, as coisas que a gente conquistou em termos sociais. E a quarta esposa que vai junto, né, ou seja, o que realmente vai conosco, né, é a nossa consciência, nossos aprendizados, os nossos aprimoramentos morais, e é só isso que a gente leva daqui, né? Então, quando a gente for retirado como um fio do bloco da manteiga, o que nós vamos levar e o que nós vamos deixar, né? Daqui a 100 anos, esse apartamento onde eu tô não vai ser mais meu, né? E muitas vezes a gente vê que os herdeiros destroem rapidamente, em 1 mês, 2, 3, né? Uma fortuna que pessoas levaram assim a vida inteira para construir, né? Então, esse desapego é muito importante, né? Não só, novamente, de bens materiais, como de situações, né? A gente tem que saber viver as coisas da maneira como elas surgem, né? E o interessante é que quanto mais desapegado eu consigo ser,
mais valor eu dou ao momento presente. Então eu começo a valorizar cada situação. Esse dia que eu tive hoje, com muita saúde, com pessoas queridas próximas de mim, com um emprego, um salário, com comida na minha mesa, eu começo a valorizar tudo isso, porque eu não sei se amanhã eu vou ter isso ou não, eu tenho essa consciência, né? Então isso é interessante, porque me permite viver melhor o momento presente, quando eu tenho essa ideia bem clara da impermanência das coisas, né? E do desapego, então, aos bens terrenos. Bem, o que não é desapego, né? Esbanjamento não é desprendimento, não é estar pronta para desapegar-se, né? O que é o esbanjamento? Eu gastar minha fortuna da forma como eu acho mais interessante, comprar coisas luxuosas, né? Desperdiçar o meu dinheiro, isso é esbanjamento, né? Hoje tem um movimento muito interessante que tem a ver com essa questão da impermanência e do desapego, que é o minimalismo, né? Pessoas vivendo com bem menos, né? Tendo menos carro, porque sabem que podem se deslocar de outras maneiras, né? Não tendo posses de apartamento, né? Tendo poucas coisas dentro de casa. Então as pessoas que já estão conseguindo viver nesse processo minimalista vão ter muito menos dificuldade quando tiverem que realmente se desapegar dos seus bens terrenos, né? Porque esse dia vai chegar para todo mundo. Então, esbanjar não é de se desapegar, né? Colocar as coisas para vender lá naqueles sites, né? onde se vende coisas de segunda mão, não é desprendimento. E rejeitar a riqueza, se despojar da riqueza, ou seja, doar tudo, dar tudo que eu tenho, né, para outras pessoas, né, fazer simplesmente rejeitar aquilo que me foi dado. Isso também não é adequado, porque nesse momento eu me eximo a responsabilidade que a riqueza traz. Como eu falei antes, a riqueza é uma prova muito dura, que a gente tem que saber viver a riqueza, né? E saber usá-la da melhor forma possível. E no momento que eu simplesmente rejeito essa riqueza, eu estou me eximindo da responsabilidade que ela me traz. Então, o que seria eu usar bem as riquezas materiais? É transformar essa riqueza em, por exemplo, em meios de aumentar a produção dos bens para melhorar as condições de vida na nossa terra, no nosso globo terrestre. Transformar em instrumento para aperfeiçoamento das relações entre pessoas e os povos, né? Incentivar o trabalho honesto, dar emprego, né? Ajudar no progresso da ciência, né? Tem várias pessoas bilionárias, né? que estão usando o seu dinheiro de uma forma muito boa, né? A contribuição na disseminação de vacinas, né? no progresso da ciência, em vários projetos para diminuir a miséria que existe entre a população do nosso planeta, né? Transformar a riqueza no alívio para essas misérias, aplacar a fome, né? Diminuir o frio que as pessoas passam, né? Dar asilo a pessoas que não têm casa, que não têm lugar. Tudo isso é uma forma de usar bem a minha riqueza. Então, não nos é dito que nós precisamos gastar tudo e não ficarmos com nada, nos despojarmos daquilo que nós temos, né? Nos é dito que a riqueza é uma prova e que eu tenho que passar por ela da melhor forma possível. E a melhor forma possível é realmente conseguindo dar o melhor emprego possível para esses meus bens materiais, né? Senão as pessoas vão ter uma vida vazia, né? Uma vida só de coisas materiais, que não são as coisas mais importantes, né? A gente sabe que nós somos espíritos imortais e que nós precisamos nos desenvolver como espíritos, né? Então, o desapego vai me ajudar a viver situações com menos sofrimento, que essas situações virão, né? Eu vou perder coisas, eu vou perder pessoas, as situações vão mudar, eu vou me aposentar. Então, eu tenho que ir aprendendo aos poucos para que esse sofrimento não seja tão grande, né? Essa é uma coisa importante. E eu vivo melhor o momento presente,
né? No momento que eu consigo me desapegar mais das coisas, né? Eu vou terminar a nossa conversa com um trechinho do Augusto Cury, né? Eu não li nenhum livro dele, mas encontrei isso na internet, espero que seja realmente dele, né? Mas é uma frase, enfim, que eu gostei muito e que eu quero dividir com vocês. Ele diz o seguinte: o dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. Muito no que o Jim Carrey falou, né? O dinheiro compra a cama, mas não compra o descanso. Compra bajuladores, mas não compra amigos. Compra presentes para uma pessoa, mas não compra o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não compra alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Ok? Bem, espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, né? Nos encontramos na próxima exposição. Fiquem todos muito bem, com muita saúde e fiquem com Deus. Um beijo.